de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Estou a olhar para vocês, malta, e estou a sentir assim um bocadinho de sono. O cara de ensinado do Tiago, cara ensinado do Luís. Dormimos bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Não tenho filhos ainda. Dormiste bem, Luís? Isso nem sempre significa que dormes melhor. Não, mas eu durmo bem. O Tiaguinho já me disse, já admitiu que não é pessoa de dormir muito, mas que normalmente... Não, o Tiago é dos primeiros a chegar aqui ao trabalho, normalmente. Não exagero. Malta pontual. Vem a poucas vezes, mas é dos primeiros. Ok. Bem, maltinha, depois de falarmos do Benfica, no episódio anterior, vamos falar sobre... Não, do Benfica e do Porto. Falámos do Porto, porque nós fomos muito atacados. Sim. Pá, queria mandar um abraço a tanta gente nova que nos ouviu. Impressionante os números que nós tivemos, mas já percebi que muitos também só cá vieram uma vez e não veio mais porque achavam que nós íamos falar do Benfica e não íamos falar de mais ninguém. Enfim, muitas virgens ofendidas, sim senhor. Pedimos desculpa. Pedimos desculpa. Foi pena não terem cá estado nos episódios anteriores, nomeadamente no do que nós lançámos o Porto Braga e que falámos do Benfica, vamos lá ver. Meu amigo, mas nós na live até falámos sobre isso, há a probabilidade de sermos rasgados, portanto... Não, isto é engraçado. É engraçado. Fortes, agora, quem nos ouve desde o início, quem nos ouve desde sempre, já sabe como é que nós somos. É isso, um abraço para essa malta. Um abraço para essa malta. Quem vem e não gosta, metem na beira do prato. É isso. Siga. Vamos então falar, para mim, e se calhar acredito que para ti também, sobre a equipa sensação desta edição da Primeira Liga, que é o FC Arouca. Mais uma vitória, isolado no 5º lugar, com 44 pontos, aproveitou a derrota do Vitória no Bessa. Quantas vezes já disseste como é que era a equipa sensação? Também já disseste isso do Casa Pia. Do Casa Pia, sim. Mas tendo em conta... Ok, o Casa Pia também está a fazer uma boa temporada, mas tendo em conta o contexto todo, acho que o Arouca já passou o Casa Pia nessa minha hierarquia. Eu acho que o Casa Pia está a ser interessante. Desculpem lá os que estão... Nós estamos a falar do Arouca. Desculpem, nós estamos a falar do Casa Pia. Esperamos não ofender ninguém. O Casa Pia, eu acho que já está aqui a preparar a próxima época, o que é engraçado. Porque... Sim, o trabalho está a ser excelente também. Mas se calhar o lógico de acontecer era ele continuar com os mesmos jogadores, não é? E tu o que vês é o Godwin a perder influência, o Kunimoto nem sequer entra já, foi grandes destaques da primeira volta. Sim. Por isso está ali a ser feito um trabalho já a pensar na próxima época e se calhar sem grande ambição europeia, no sentido de não dar um passo maior do que a perna, o que não é desinteressante porque já estão a aparecer novos jogadores dentro do Casa Pia e não um 11 consolidado, que é o que acontece no Arouca, não é? O que tu vês no Arouca é uma equipa que está a fazer um campeonato extraordinário. Eu acho que é isso, é extraordinário porque é por tudo, não é? Por todas as condicionantes que o projeto tem, não é? Porque é um clube, já sabemos, mais modesto e o próprio Armando Evangelista, que até já deu uma entrevista ao 00, falou sobre isso várias vezes, que muitas vezes não se olha de forma muito positiva para o Arouca. Mas é por tudo, a estrutura ser mais... Mas achas que também tem a ver com eles, não é? Sim, com o clube em si, claro que tem a ver com a estrutura ser mais humilde, as condições não serem tão boas, por tudo, não é? E porque há alguma dificuldade em atrair jogadores também para aquela zona, que tem-se notado que nos últimos tempos tem mudado, não é? Mas, de certa forma, até a aposta mais no mercado internacional. Tens de pagar mais, não é? Tens de pagar mais a um jogador para o convenceres para ir para a Arouca do que para ele ir jogar no Minho. Num clube qualquer no Minho. É um contexto complicado, em termos geográficos não é fácil, embora no mapa Arouca não esteja assim tão longe nomeadamente da metrópole do Porto. Mas em termos de estrada está bem mais longe. Tu que és dos nossos enviados especiais à Arouca, sabes disso. É verdade. E estou mais perto, atenção. Estás em Oliveira das Meias. É verdade, estou mais perto. Mas, olhando para o clube, e atenção, este é um episódio onde, para mim, tu podes falar mais do que eu. Acho que é lógico, porque tu tens mais conhecimento de causa do que eu. Olha, Ricardo, o Tiago a rir-se, vês? Tem mais jogos, certamente que foi mais jogos. Isso é mais jogos. Este é certinho, isto aqui eu admito, é certinho. Este vê mais jogos. Mas a Arábia Saudita, não sei se calhar é mais. Ele a desenterrar coisas do passado. Que lindo. Continua. O Arouca
Eu acho que é um dos casos mais interessantes da última década do futebol português. O Arouca chegou com força à primeira, e quando chegou à primeira foi em 2013. Está a fazer 10 anos agora. Eu lembro que o primeiro jogo foi em Alvalade, aquela derrota por 5-1. Notava-se que o Arouca ia ter dificuldades, mas já na altura houve um claro investimento e com maior capacidade de investimento do que, se calhar, boa parte dos clubes, e isso é que fazia com que depois criasse uma equipa equiparada em termos de condições para a manutenção. Conseguiu ir à Europa. Lembro-me de ir à Arouca fazer um Arouca Olympiacos, um impensável Arouca Olympiacos, incrível. E depois foi um ioiô bem mais fundo do que se imaginava, mas com um salto também bem mais rápido do que se imaginava. O Arouca candidatou-se a ser daqueles casos de... Não é one season wonder, mas era quase. Teve 4 anos na primeira, desce outra vez, Sim, e depois sobe e sobe outra vez. Aí com o Armando Evangelista, não é? Primeiro com o Henrique Nunes, depois com o Armando Evangelista. Sim, o Armando Evangelista assume na segunda divisão. Sim. Consegue a subida, uma subida em que depois, ao contrário da primeira passagem do Arouca na primeira divisão, não houve aqui uma reformulação total. Houve vários jogadores que transitaram, o Basso, que ainda hoje está, o Tales, que era o capitão, não é? O lateral direito era Tales. Tales, depois acabou por sair, sim. Acho que o Vítor Braga também, que era o antigo guarda-redes. O Vítor Braga, o Mateus Quaresma também, vem da segunda divisão. Mesmo outros jogadores, como o Pedro Moreira. Agora não estão muitos, não. Sim, não estão muitos no 11, mas no 11. Dá ali mais um ou outro. E o Arouca agora parece-me que fez uma gestão um bocadinho mais cuidadosa neste regresso. Não estou a dizer que é uma gestão mais prudente em termos financeiros. Isso aí nem tenho conhecimento de causa para estar a afirmar ou a dizer que não. Mas é uma gestão um bocadinho mais cuidadosa em termos de jogadores que são contratados. Já vai mais na vaga. Enquanto que na primeira passagem foi algo um bocadinho disruptivo com o que existia. Eu lembro-me que vieram muitos jogadores de fora. O guarda-redes que tinha vindo da Roma, que eu agora já não me estou a lembrar do nome, um uruguaio, lembras-te? Havia um... Goicoechea? Não. Mas isso estás a falar há uns anos. Sim, há uns anos. O Baliu, que veio do Barcelona B. Exatamente. Já havia esta tendência, curiosamente. Acho que o Arouca, nestes últimos tempos, foi dos primeiros clubes a fazer isto, a ir buscar jogadores com potencial, mas sedentários em grandes clubes. Só que não havia estrutura, não havia bases lançadas, e agora já há um bocadinho mais, já se foi, já se errou, já se voltou a descer à terra e já se voltou à ribalta. A estrutura, digamos, é a mesma, não é? Assenta em Carlos Pinho, muito pensado, e agora bem mais pensado por Joel Pinho, que assume um papel cada vez mais relevante no clube, e enfim, já erraram, já sabem o que é falhar na primeira, e por isso as coisas já foram feitas noutro tipo de consolidação. Onde é que isso mais se vê? No treinador. Eu tenho a certeza que, olhando para a época passada do Arouca, que foi uma época muito complicada, uma época em que andou ali sempre na corda bamba, até começou mesmo lá em baixo, não foi? Depois subiu, mas teve quase até a última jornada para se manter. Eu acho que é na penúltima jornada que consegue, mas fica em 15º lugar, fica no último lugar de salvação. E se calhar na primeira passagem do Arouca, com muito maior impulso, o Armando Evangelista tinha saído a meio da época, ou quase no início, e agora não. Houve paciência, houve perseverança. Eu acho que no ano em que eles vão à Europa, que é em 16-17, certo? Se não me falham... Não? Eles vão em 15-16. Sim, ok, eles vão à Europa em 16-17. E descem nessa época. Portanto, estamos a falar aqui de um Arouca que, apesar de parecer muito mais... Com o Lito Vidigal. Parecer estar mais estável, a Europa pode ter um efeito aqui negativo, não é? Pode, mas tal como nós estávamos a falar da questão de manter o treinador, de isso consolidar o treinador, isso ajuda imenso. Eu acho que também para o ano vai
mesmo que o Arouca vá à Europa, as coisas poderão ser construídas de uma forma a que o clube não esteja depois na aflição. Agora, não é provável, é muito provável que o Arouca para o ano vá passar outra vez algumas dificuldades em termos de classificação e que até possa ficar na segunda metade da tabela, mas com uma equipa mais bem estruturada, a pensar nas competições e se calhar a pensar que o Arouca não vai muito longe nas competições europeias, né? Ou seja, não ter aqui um plantel assim tão denso, tão vasto quanto isso, poderá depois ser benéfico para depois fazer um campeonato novamente tranquilo. E é curioso que É isso. o Mister no final do jogo agora contra o Marítimo, que venceu por 1-0, ele comentou essa questão da Europa poder ser negativa, e ele disse que mais difícil é quando um clube desce e tem que se reestruturar. Quando as coisas, quando é algo tão positivo como a Liga Europa, é muito mais fácil de motivar, quer a estrutura, quer os próprios jogadores, portanto ele não vê isso, um hipotético apuramento para a Europa, como algo negativo no futuro do clube. Não é negativo, Certo. porque é um Sim, marco, não é? Tu preferes... Sim, eu quando digo negativo pode ter efeitos, Eu não é? percebo o que tu Colaterais. dizes, eu percebo. A minha questão é, eu acho que qualquer clube preferirá fazer quinto, 14º, em vez de fazer oitavo, não é? Oitavo é porreiro, fazer outra vez oitavo dá-te mais consolidação, é verdade, mas fazeres um quinto lugar é uma coisa que Sim. não vais em qualquer ano ter a possibilidade de o fazer, não é? Se estás lá, tens que aproveitar. E acho que o Arouca tem aqui a possibilidade de fazer mais uma página de história muito boa, por mais custos que isso depois acarrete no futuro. E quando digo no futuro, digo no próximo ano. Isso já sabemos. Aconteceu com o Paço ano passado e não melhorou também este ano. O Gil Vicente também está a fazer uma época muito mais abaixo. Agora já um bocadinho mais confortável, não é? Já está, sim, já conseguiu fugir Mas ali sim. da confusão, mas é uma coisa um bocadinho cíclica. Tirando clubes, aqueles clubes, não vou falar dos 4 grandes, mas há o Vitória, é o clube que surge a seguir como o clube mais capacitado para... já que falas em entrevistas, eu lembro-me de uma entrevista no final da época passada que fiz com o Petit, sobre a ambição europeia do Boa Vista. O Boa Vista é um clube que tem que ter essa ambição. Mas o Petit várias vezes já meteu a água na fervura e se referiu a esse aspecto. Nós não queremos lá ir e estarmos depois com... Não queremos ir lá e depois demorar 4 ou 5 anos. Não, quando nós formos, nós queremos saber que nós temos sustentabilidade para ir e ficar e continuar a ir de forma consecutiva. Foi assim que o Braga cresceu, não é? Sim. E acho que nos últimos anos, mas isso na altura depois não aconteceu porque acabou por ir o Vitória, mas na altura falou-se muito quando aquele Moreirense do Vieira estava perto das competições europeias e falava-se que eles não iriam inscrever a equipa, não é? Mas acabou depois por ir o Vitória, não é? Eles não inscreveram a equipa. Mas acho que depois no final... O Vitória passou-os na última jornada, sim. Eu estava lá a fazer esse jogo, Sim, por acaso lembro-me bem. Mas, portanto, há aqui equipas que preferem olhar, mesmo as cúpulas diretivas preferem olhar para a sustentabilidade do clube, não é? Porque acham que isso pode ser um passo errado, não é? Sim. E é isso, é um bocadinho que tu referes. Eu acho que se devia fazer cursos sobre o pós-ir à Europa. Devia haver um curso sobre isso. É uma maneira de dizer, Sim, não é? sim. Porque aquela época a seguir é muito complicada. A história mais recente tem-nos mostrado isso. Já tivemos vários clubes que desceram e que andaram na luta pela manutenção até ao fim, em épocas a seguir a irem à Europa. É muito complicado, até porque uma coisa é tu construís um plantel numa equipa de baixas expectativas. Por exemplo, o Arouca o ano passado acaba em 15º. Se calhar é mais difícil atrair jogadores do que vai ser no próximo ano se forem à Europa. É verdade. Mas os jogadores que atrás no início desta temporada vêm com vou para um clube que foi 15º. Claro. Tudo o que fizer acima é bom, não é? Outra coisa é colocares o patamar no 5º lugar e depois construís o plantel em que mentalmente o plantel vai estar formatado. Ok, eu fui para o 5º classificado. Se eu estiver em 7º, se eu estiver em 8º, já olho para aquilo se calhar de uma forma negativa, não é? E além disso é o 5º classificado e vou às competições europeias. Mas o normal tem sido, no fim de agosto já não estou nas competições europeias. E depois tens que andar toda a temporada a fazer um campeonato que se calhar não estava na cabeça dos jogadores, sobretudo dos jogadores novos que chegam, que era
ter competições europeias, andar ali a lutar pela Europa. Não, se calhar depois há passos em falso, há desgaste maior no início da temporada e quando chegas ali a outubro, novembro, se a equipa não começa a ter uma cultura de vitória, entras... Eu estou-me a lembrar também do Rio Ave, recentemente, Rio Ave. quando o Rio Ave desceu. O Rio Ave tinha uma belíssima equipa e era um clube estruturado, bastante estruturado, muito mais do que Capacitado este que estamos a para falar. isso, exatamente. E nem por isso conseguiu evitar a descida, porque depois é um aspecto mental. Olha, só para dar aqui mais uns toques antes de Dá-te fecharmos uns o toques. tema. Dá-te uns toques. Vamos trocar agora. Diz-me tu... Eu ia falar agora eu gosto muito do Mr. Armando Evangelista, acho que para mim é dos melhores treinadores também daqui. Eu está a mostrar a ser um dos melhores treinadores desta edição da Liga. Acho que a postura dele é espetacular. Eu já tive a oportunidade de o entrevistar e também até mesmo estar com ele nas conferências de imprensa e fazer-lhe perguntas. Portanto, é um treinador que Estou para ver, normalmente quando tiveres que o rasgar, estou para ver o que é que tu vais dizer. se eu não concordar com alguma coisa, ou se eu achar que, por exemplo, este último jogo, eu escrevi na crónica que o futebol não foi muito bonito, não é? Ganhou o Arouca, mas o futebol ficou a perder um bocadinho. Mas vamos lá então aqui ao ping-pong. O futebol do Arouca não é bonito. É eficaz, é prático, é objetivo. Sim, não é objetivo, muito mas vou-te consolidado dizer que já me defensivamente. surpreendeu muitas vezes, porque eu lembro-me do jogo que foi Arouca-Estoril, acho eu, relevado pesadíssimo, e o Arouca ali a trocar a bola, sobretudo o Siladi, que já o jogador mais subvalorizado neste campeonato, acho que é um belíssimo jogador. Concordo. Mas a trocar bola, para mim é capaz de ser o mais, não se fala tanto, não tem tanto destaque. Está aqui? Palco para oscilar? É verdade. Dá-lhe aí. Gosto muito, acho que tem capacidade para outros voos. Mas lembro-me desse jogo de estarem ali a tocar bola, tal, com o Alan Ruiz também. Acho que é a grande figura deste Arouca, não é? A par do Rafa Morrica. Que, como nós já falámos na última linhagem de avançados espanhóis aqui em Portugal, é um dos que tem dado cartas também. Onde é que colocas Morrica? Pois. Portanto, Tony Martínez, É isso. Mário Gonzalez, Fran Navarro, Morrica. Eu, na altura, Está neste nível? eu acho que está. Pela época que está a fazer, eu acho que sim. Porque eu até já perguntei ao Mr. Armando Evangelista sobre isso. Mais no sentido de o Navarro tem sido um espanhol que se tem destacado muito, e perguntei-lhe se o Morrica estaria ao mesmo nível ou a aproximar-se do nível pelo menos do Navarro. Ele disse que não ia entrar em comparações e teve a falar um bocadinho da história do Morrica e disse que ele há 2-3 anos era um avançado sem golos. Portanto, muitas vezes, tu já falaste, o One Season Wonder também acontece com os jogadores, não é? Mas parece-me que é um jogador muito interessante. Tiago, isto está a ser um episódio sobre as conferências do Mr. Não, Armando Evangelista com o Ricardo, não é? Estou a dar Ele alguns já foi exemplos. muito. Já foi muito. Ele está a contar tudo. Está a contar-nos tudo. É Big Mas só para não alongar muito tempo, que o Tiago também já me avisou do tempo, só para falar aqui na questão das nacionalidades, eu acho que este Arouca, salvo o erro, posso estar errado, mas eu lembro na altura que fiz a contabilidade, e já não me lembro, que 15 nacionalidades, uma coisa absurda, ou algo assim. E falaste disto numa conferência de imprensa? Não, foi na entrevista Ok, ao Mister. ok. E ele disse falaste na entrevista, que ele era muito difícil trabalhar com várias nacionalidades, eu acredito que seja, ainda mais o destaque ao trabalho. E depois falar de alguns jogadores, eu acho que o Alan Ruiz, o Arouca ter conseguido mas isso recuperar o Alan Ruiz. é uma opção do clube, não é? O quê? É uma opção do Sim, clube. sim, O clube também mas pode contratar só em Portugal. é mais difícil. Pronto, ele disse É mais que era difícil. muito mais difícil de atrair jogadores nacionais. percebes? Depende. Se fores contratar à segunda liga, é muito fácil Ok. conseguires convencer os Ok, mas jogadores. jogadores de alguma craveira, não é? Com alguma experiência na Primeira Liga. E depois falar só pontualmente, acho que o Alan Ruiz foi um jogador recuperado pelo Arouca e está-se a ver, não é? Está-se a ver o jogador que ele é, acho que é... Dirias que é o melhor jogador do Arouca? Sim, acho que é o jogador mais diferenciado. Há outros que eu gosto imenso, mas... ainda tem idade para ir outra vez, para dar outra vez um Pois salto, não sei, eu acho que ele ali sente-se confortável, não sei se ele ele deve ter 30 para aí, não? 31. Pois, ia ver isso. Por aí. Depois há jogadores já experientes, já conheciam a casa. 29 anos. 29. Eu acho que é engraçado porque o Alan Ruiz, se houver algum ataque rápido estrangeiro com as mesmas rubricas que nós, se eles tiverem um desenterrado, o Alan Ruiz é um bom desenterrado, não é? um bom Joga no desenterrado. Arouca, que é quinto classificado em Exato. Portugal. Sim, é um bom desenterrado. Mas pronto, era só isto, era destacar. Também, pronto, o Basso é um jogador que já está há alguns anos também no Arouca, capitão, é uma figura muito importante. Depois há jogadores também batidos já como o David Simão, que também já conheciam o clube, o próprio acho que Pedro isso faz Moreira, que muita não tem jogado David muito. Sim, há jogadores ali mais experientes que fazem a diferença. Como é que lês o facto do Tiago Joguei ter voltado ao Arouca depois do ano passado, como emprestado, ter jogado pouco? Ainda foi jogando, ainda foi jogando alguma Era coisa. completamente suplente. Sim, por causa do tal. Não era completamente, mas ainda foi jogando. Porque o tal já acho que está em janeiro. Posso estar enganado? Não.
Não sei. O tal sai no fim da... Pronto. Mas ele ainda foi jogar. Esta época está a jogar mais e é o titular do lado direito. Mas, acho que me parece um jogador bom para o nível do Arouca. Olha, eu fico triste que não tenhas falado do Arroa Barranha. Sim, também é um bom guarda-redes. Bom também guarda-redes. gosto. Sim. Bom guarda-redes. E há um aspecto relevante. Estavas a falar do Morrica e realmente ele está a fazer uma boa fase. Não acho que é uma boa época, não. Uma boa fase. Mas ele era suplente do Dabag. Era suplente do Quando o Dabag. Dabag voltar da Exato. lesão, Já como é que vai ser? Vai ser complicado. Quem é que achas que tem mais potencial? Morrica ou Dabag? É complicado. Estás-me a entalar agora aqui. Estás-me a entalar. Mas eu tivesse que apontar, eu apontava o Morrica por ser mais inteligente a movimentar-se na área. Já vi jogos em que o Morrica desperdiçou muito e que eu pensei, para que é que este gajo está a fazer? Mas acho que as movimentações que ele tem, acho que é mais inteligente que o Dabag nesse sentido. Se bem que o Dabag também é um bom jogador e também é inteligente a jogar e é mais rápido. Eu percebo Até? o que tu dizes. Mas acho que o Dabag tem mais... Achas? Tem mais... Atenção, Não, tem discutível. mais... se tu falas das movimentações do Morrica, eu acho que o instinto de golo e a execução do O Dabag Dabag é melhor, é superior, é melhor. sim. Agora, eu acho que a nível de desmarcações e de perceber o espaço em que estás, como o Morrica... para o estilo de jogo do Para o estilo Arouca, de se jogo. calhar encaixa melhor, talvez. Pronto, está tudo. Vamos agora para o desenterrado, não é? Não vamos nada, Tiagão. Tenho que dar bilhetes esta semana, não é? É a minha tarefa complicada todas as semanas. E é o jogo, é? Sporting Arouca, por coincidência. Quarto contra quinto. Quarto Quarto contra contra quinto. Quarto contra quinto. E digam-nos qual é o treinador, até quinta-feira à noite, digam-nos qual é o treinador que se lembram melhor que fez omeletes sem ovos. Tanto Gosto. na Liga Portuguesa como na outra liga qualquer. A propósito deste trabalho do deste Armando. Pode ser na Liga Portuguesa, eu acho. Só limitar a Liga É Portuguesa? fixe. Sim, pode ser. É para... Não, senão depois vão dizer que é o Leicester, que é não sei o quê. E nós já lançámos um desafio assim parecido em termos internacionais. Tenho essa ideia Se calhar, não sei. em Caso que me demos hipótese. Mas de... sim. É melhor É ficar nacional, só anda, nacional. puxem pela cabeça, vamos lá. Vamos para o desenterrado. És tu a desenterrar, não és? Sou. Por isso é que eu estou aqui. Peraí, deixa-me só aqui ver uma coisa que não sei o quê. Deixa cá ver. E, portanto, o meu desenterrado... Mas é um enterrado ou é um desenterrado? Não vamos entrar outra vez. Explica só. O desenterrado é um gajo que está enterrado e que nós estamos a desenterrar, que é do género, olha-me este boneco que está aqui. Percebes? Acho que é esse o conceito do desenterrado. Inicialmente não era bem isso, mas pronto. Mas o Leicester encaminhou isto para isto e quem manda nisto é ele. O meu desenterrado é o Pedro Mendes. O Pedro Mendes Central. Central. O Pedro Mendes Central... Está no Montpellier? Montpellier. Há 2 anos teve uma lesão muito grave. Ele na altura até era falado para a seleção, chegou a ir à seleção também, mas era um jogador equacionável pelo Fernando Santos, teve uma lesão muito grave, que eu agora não me lembro qual é, e então acabou a época, há 2 anos. O ano passado só fez um jogo na última jornada frente ao Anguer, entrou uns minutos, foi uma coisa simbólica para ter jogado na época passada. Mas os problemas não acabaram. Este ano ele teve muito tempo, mais de meio ano, até poder ser opção outra vez. Aliás, eu até fiquei na dúvida se ele tinha rescindido ou não, mas depois percebi que não. Ele ainda estava no clube, estava-se a tratar e agora, nos últimos jogos, já começou a ir ao banco e agora, finalmente, voltou a jogar 2 anos depois, entrou a 12 minutos. Pronto, também foi só isso. E já deu uma boa entrevista ao 0-0 também, o Pedro Mendes. Meu verdade. Deus. Entrevistas do Ricardo Não, Leste. não fui eu, foi o Hugo. Podemos Foi o fazer... Hugo. Ok. Mas lembro-me de ler e estava muito boa. Pronto, o Pedro Mendes tem 32 anos, Achas que passou ainda- por um grande calvário, não sei em que condição física é que ele está, mas ele tem ido sempre para o banco e agora já jogou, não sei se ainda vai a tempo de poder ser um jogador válido, mas não vai ser fácil com este historial recente estar no top 5 europeu, não é? Não vai ser nada fácil. Não vai ser fácil. Isto sim, isto não. Bota lá. E o teu é? O meu isto sim é o Jota, o O do do Celtic? Celtic, que marcou e assistiu no derby no Old Firm, vitória do Celtic por 3-2. Tavernier outra vez marcar 2 golos pelo Rangers, muito bom jogador, mas Jota é de outra casta. E depois ele teve aqui um período ali na altura do Natal em que ele teve uma quebra, inclusivamente, não vou dizer perdeu a titularidade, mas teve ali alguns joguitos no banco que também poderá ter a ver com os problemas que ele teve. Agora está a voltar outra vez ao grande nível. O Jota já foi este ano que ele marcou no Bernabéu. Acho que foi. Acho que sim. Capaz. Está outra vez muito influente
Na jornada passada marcou e assistiu, numa vitória por 2-0. Escócia é curto para ele, não é? Agora marcou e assistiu no Old Firm, claramente. Escócia está a ficar muito curto, o trabalho dele no Celtic está praticamente feito, diria eu, e olá Premier League. E já tinha falado disso até acho que foi no CEO Feira, acho eu. És um visionário. E falei disso curiosamente, que acho que ele já tinha... Tu até me perguntaste, eu disse que eu achava que ele tinha capacidade para depois dar o salto para a Premier League. Wolves, olá Wolves. Olá, Wolves. Sim, forte candidato. Olha, o meu isto sim é o Norberto Bersic Betuncal, que é o nosso Beto, da Udinese. Segunda época consecutiva a marcar 10 golos pelo Udinese. Nada mal. A primeira marcou 11 golos em 29 jogos, já leva 10 golos em 29 jogos, mais 2 assistências. Portanto, o Beto, sim senhora, numa equipa que... A Udinese é um bocadinho de piques, não é? É meio da tabela, mas às vezes parece que está ali a roçar a Europa, mas depois anda a lutar para não descer, não é? É sempre Eu acho que é uma equipa consolidada, não é? Sim, mas pronto, tem sempre ali um bocadinho... Mas anda sempre um bocadinho nunca a saltar. consegues falar da Udinese como uma candidata à Europa. Não. Mas também a Udinese é sempre mais do que uma equipa de lutar pela manutenção. É isso. Sempre Ou mais seja, um bocadinho. Mas, como eu disse, é uma equipa mas salvo erro, consolidada. salvo erro, que nos tempos de Di Natale eles ainda chegaram a ir à Europa, não chegaram? Algumas vezes. Vão ter ido alguma vez. Pronto, e era só para destacar o nosso Beto, que não sei, mais tarde ou mais cedo não é chamado à seleção. Achas que não? Olha, podemos ter falado de 2 jogadores para serem chamados em junho. Jota e Beto. J. Beto. A minha questão nunca é se eles têm condições para lá chegar. A minha questão é quem é que sai. Pois. É preciso haver um grande rol de lesões ou de indisponibilidade de algum jogador para estes jogadores poderem lá chegar. Pelo menos onde estão. Vamos para o Isto Não. E o teu é? O meu é o Troyes, ou Troyes, ou lá como é que se chama, que não está praticamente condenado, mas está com uma vida muito complicada. Estamos a Ronnie falar Lopes do Ronnie Lopes, que e é do Mama Baldé. que é um clube que é do Grupo City e que também demonstra aqui que não é por andares aqui a pescar muitos clubes que vais criar um império por aí além. O Torre tem 3 pontos. Não. Portanto, o último jogo que eles ganharam foi dia 2 de janeiro de 2023, claro. Contra o Estrasburgo. Desde aí, eles têm 3 pontos, têm 3 empates e têm uma catrefada de derrotas. O treinador continua. O treinador é um tal de Kees Norbo, que é um australiano que veio do Melbourne City a meio da época. Um treinador australiano. Eu não estou a dizer que ele não tem qualidade, mas vem do Melbourne City, que é do Grupo City. Que estranho, não é? Para tentar salvar e ao mesmo tempo para ter as portas abertas da Europa. Deu raia. Não estou nada surpreendido. E acho que o Torreia vai acabar por descer. Eu estava a ver que me lembrava do nome de algum lado, depois ele jogou no Leeds e no Leicester. Sim, Eu por acaso lembro-me do nome dele. Não, é claro, ele conhece, mas como treinador ele não tinha treinado na Europa, não é? E Exato. É sempre arriscado, não é? estava na Arriscado. cara. Perderam agora em casa 2-0 contra uma equipa assim que também está ali na luta. E o Coloque Serra, acho eu. Pronto, estão arrumados. Olha, o meu isto não é Vítor Pereira e o Flamengo. Portanto, levou 4-1, depois de ter ganho 2-0 na primeira mão da final do estadual do Carioca, né? Malta, Cariocão. eu tenho um podcast chamado Tem Mister na Área, com os nossos colegas do Brasil. Nós gravamos sempre à terça-feira. Ouçam o nosso podcast. Vai ser muito bom, também que eu vou ouvir. Eu quero saber as coisas de Vítor Eles Pereira. malham no Vítor Pereira, que é uma coisa maluca. Portanto, isto aqui só para recapitular, levou 4-1 na segunda mão da final do Carioca. Do Fla-Flu. Do Fla-Flu, que é capaz de ser o maior jogo do Brasil, não? Em termos de mediatismo. Porque posso estar errado, mas sei que é um jogo Não estás histórico. muito errado. Mas isto só para se perceber, o Vítor Pereira aqui no Flamengo já perdeu o Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, este estadual e a Recopa Sul-Americana. Portanto... Não teve mais competições. Pois. Mas até agora perdeu tudo. Ele podia, Portanto, nesta altura, ter um currículo incrível já. Portanto, acho que é inevitável a saída, não é? Mais tarde ou mais cedo. Dizem que se calhar não A vai sério? ser bem assim. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Então, olha, vamos para o CEO Feira. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Olha, o meu CEO Feira, se fosse o Crystal Palace, assinava contrato vitalício com o Roy Hodgson, porque aos 75 anos ele volta, mais uma manutenção com o Crystal Palace de certezinha, já venceu 2 jogos, ganhou agora 5-1.
Contrato vitalício com o Roy Hodgson, Sim, aos que tem 100 anos. 75 Eu acho que anos. é- Aos Pai, 100 mais anos, 5 ou é o que eu estou a 6. dizer, vitalício, porque ele aos 100 anos vai estar a salvar o Crystal Palace a descida. Ele já esteve lá vários anos em que salvou pronto, sempre o Crystal ok. Palace a descida. Eu estava a pensar num contrato vitalício que ao fim de 2 anos Sim, acabava, vitalício não é? porque Sei lá, o ele, Roy ele, Hodgson- ele aos 100, eu imagino o Roy Hodgson aos 100 anos a salvar o Crystal Palace a descida da Premier League. Já aconteceu durante vários anos na altura que ele esteve lá, que foi de 2017-18 a 2020-21. E é mais por isso, porque eles ganharam agora 5-1 ao Leeds e escaparam ali dos lugares mais perigosos da tabela. Portanto, 2 jogos, 2 vitórias para o Roy Hodgson, de 75 anos. Isto é uma carcaça autêntica. E foi engraçado, não sei se tu viste, mas nas redes sociais andou a surgir uma foto, eu não sei se aquilo é montagem, mas eu acho que não, dele a passear nas ruas de Leeds, tranquilo, mão nos bolsos, fato de treino no Crystal Palace, tranquilíssimo, a mandar uma pausa do caralho. Eu vi a foto. Tu viste? Vi. Está épico. Sozinho mesmo. Já sozinho, mãos nos bolsos, a caminhar. Grande Roy Hodgson. Está tudo dito, não está, malta? Está. Não me esqueci de nada, está tudo. Tá. Então, olha, cuidem-se.